Certo, gente? Então agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lá considerar z da forma RE elevado a I θ. Certo? Então, z elevado a n, isso é RE elevado a I θ elevado a n, isso é R elevado a n, E elevado a I vezes n θ. Ok, vamos deixar isso aqui reservado por enquanto. Certo, gente? A construção que eu quero fazer com vocês é a seguinte. Então, nós sabemos que log z, isso é, por definição, ln r mais i vezes θ mais 2kπ, onde k aqui é um inteiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa igualdade por um n inteiro qualquer. Então, fazendo n vezes log z, nós obtemos n ln r mais i que multiplica n vezes θ mais 2kπ. Ok, então nosso n aqui é um inteiro qualquer. Certo? Então, o que acontece quando agora eu faço e elevado a essa igualdade? Então, do lado esquerdo eu fico com e elevado a n log z, isso é e elevado a n ln r, vezes e elevado a i que multiplica n θ mais 2kπ. Bom, e elevado a n vezes LR, pelas propriedades da exponencial e logaritmo reais, isso é R elevado a n. Aqui eu posso separar em E elevado a I n θ vezes E elevado a 2k n π i. E como nós sabemos, isso daqui é igual a 1 para todo k n inteiros. Então, isso daqui nos dá simplesmente E elevado a n log z, isso é Rn, R elevado a n, vezes E elevado a I n θ, que é Z elevado a n. Então, eu fiz toda essa reviravolta aqui só para chegar nessa igualdade. Eu estou fazendo isso para a gente já preparar o terreno para depois definir a função potência com expoente complexo. Tá legal? Então, vamos começar observando que z elevado a n pode ser escrito dessa forma. E elevado a n log z. Ok. Então, a mesma coisa pode ser feita, essa mesma construção, para z elevado a 1 sobre n. Certo? Então, mesma construção nos dá z elevado a 1 sobre n, isso é E elevado a 1 sobre n log z. Tá? Vou deixar aí para vocês verificarem essa segunda igualdade aqui. Certo, gente? Então, agora que vem o legal, ó. Eu vou definir da seguinte forma, olha, se C for uma constante, um número complexo, definimos z elevado a c como sendo E elevado a c vezes log z. Então, nós podemos, motivados, né, por essa construção aqui, definir uma função potência para expoentes complexos. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, ó, por causa dessa definição, nós podemos calcular I elevado a I. Bom, então isso vai ser o quê? Isso vai ser E elevado a I que multiplica log de I. Então, vamos ver, log I, nós sabemos que isso bom,
ln do módulo de i, que é 1, então isso dá 0, vezes i que multiplica π sobre 2, que é o argumento de i no ramo principal, mais 2kπ. Certo? Então, i vezes log i, isso é o quê? Isso é i vezes esse número, ou seja, menos π sobre 2 mais 2kπ. Então, i elevado a i vai ser e elevado a esse número. Claro, para cada k nós vamos ter um resultado. Então, no ramo principal, tomando k igual a 0, isso dá e elevado a menos π sobre 2, que é um número real, né? Sempre vai ser real. Então, no ramo principal, nós temos essa resposta. I elevado a i é elevado a menos π sobre 2. Então, mais uma fórmula interessante aí, né? Então, gente, essa é uma coisa multivaluada, certo? Assim como o log, assim como o argumento. Então, o valor principal de z elevado a c ocorre quando a gente toma o argumento de z no ramo principal. Então, vai ocorrer quando a gente tomar o argumento de z no ramo principal, que é de menos π a π. Então, gente, essa função z elevado a c definida dessa forma é elevado a c log z, onde aqui c é uma constante complexa. Ela é muito legal porque ela troca tudo de lugar, certo? Então, nós acabamos de ver que i elevado a i, o valor principal disso é e elevado a menos π sobre 2. Não sei nem por que eu coloquei esse parêntese aqui. Quer dizer, uma coisa completamente contraintuitiva, né? O imaginário elevado a ele próprio dá um número real. Então tá, então vamos ver, ó, 2 elevado a i. O que é isso? Bom, então isso é e elevado a i log 2. Então, observem que aqui é o log complexo, tá, gente? Não é o log da vida toda. Então, isso é e elevado a i, o log complexo é ln de 2, mais i vezes 2nπ, né? Bom, então isso daqui fica e elevado a menos 2nπ mais i ln de 2. Então, isso fica, finalmente, e elevado a menos 2nπ, que multiplica, bom, e elevado a i ln 2, que é cosseno de ln 2, mais i seno de ln 2. Bom, e o valor principal é tomado quando n igual a 0, então isso daqui desaparece e fica 1. Então, o valor principal, vou colocar aqui, (2 elevado a i, isso é cosseno de ln 2 mais i seno de ln 2. Ou seja, o 2, que é um número, entre aspas, né, mais simples do que o i, quando eu elevo 2 a i, tenho essa coisinha complicada aqui, e, no entanto, i elevado a ele mesmo é elevado a menos π sobre 2. Então, coisas que a gente tem que aceitar, né? Certo, gente? Então, vamos ver aqui algumas propriedades dessa função potência. Bom, então, vamos lembrar que da função e elevado a z, nós temos a propriedade que 1 sobre e elevado a z, isso é e elevado a menos z. Certo? Então, vamos lá, ó. 1 sobre z elevado a c, isso é 1 sobre e elevado a c log z. Então, por causa dessa propriedade da função exponencial, isso é e elevado a menos
C log Z. Isso é a mesma coisa que Z elevado a menos C. Então, essa propriedade vale para a função potência complexa. Certo? Então, quando a gente fixa um ramo do logaritmo, essa passa a ser uma função de fato. Então, vamos calcular a derivada dessa função. Então, fixe um ramo qualquer do logaritmo. Então, alfa menor que argumento z, que é o θ, né? Menor ou igual a alfa mais 2π. Bom, na verdade eu vou colocar estritamente menor, porque aí fica uma função contínua, assim como a função log, nesse ramo. Ok. Então, vamos lá. A derivada dessa função é o quê? É a derivada de e elevado a c log z. Então, pela regra da cadeia, isso é a derivada de e elevado a z, calculada na função c log z, vezes a derivada de c log z. Então, isso dá e elevado a c log z, vezes a derivada de c log z. Então, isso dá e elevado a c log z, vezes, essa derivada aqui é 1 sobre z, vezes a constante c. Então, isso é e elevado a c log z, vezes c, dividido por o z, quem é? Z é e elevado a log z. Então, isso fica c que multiplica e elevado a c log z menos log z. Isso é c que multiplica e elevado a log z vezes c menos 1. Ou seja, c é elevado a c menos 1 log z, mas isso daqui é exatamente c vezes z elevado a c menos 1, pela definição da função potência. Então, a regra da potência funciona também para expoentes complexos. Bom, gente, então vamos ver aqui alguns exemplos. Então, vamos lá. Ó, a função z elevado a 2/3 pode ser escrita, então, da seguinte forma, né? E elevado a 2/3 log z. Vamos considerar no ramo principal, tá? Então, log aqui com L maiúsculo. Certo? Então, isso é e elevado a 2/3, que multiplica, então, ln do módulo de z, lnr, mais i vezes θ. Certo? Então, nós estamos aqui considerando θ entre menos π e π. Ok. Então, isso fica, bom, e elevado a 2/3 lnr vezes e elevado a 2/3 e θ. Então, nós podemos escrever isso daqui é simplesmente r elevado a 2/3 e isso daqui é cosseno de 2θ sobre 3 mais i seno de 2θ sobre 3. Certo? Então, essa é a nossa função z elevado a 2/3, calculada aí no ramo principal, certo? Então, claro, estamos supondo que z está escrito na forma r é elevado a i θ. E aí vocês podem verificar, usando lá o teorema de Cauchy-Riemann para coordenadas polares, que essa função é
analítica nesse ramo. Bom, gente, então assim como no caso do logaritmo, a gente tem que ter cuidado quando for levar as propriedades da função potência, como conhecidas no caso real, para o caso complexo, certo? Isso vai depender aí dos argumentos que a gente escolha para cada número. Então, vamos considerar o seguinte exemplo. Ó, vamos pegar 3 números complexos. Z1 igual a 1 mais I. Z2 igual a 1 menos I. E Z3 igual a menos 1 menos I. Então, esses são 3 números que estão aqui no plano complexo. Então, 1 mais I, Z1. Z2 é 1 menos I, é o conjugado de Z1. Então, tá por aqui, né? Z2. E Z3 é menos 1 menos I. Então, são aí os vértices desse quadrado, né? 3 dos vértices. Z3. Então, nós vamos pegar os argumentos principais desses números. Então, o argumento principal de Z1 é π sobre 4. O argumento principal de Z2 é menos π sobre 4. E o argumento principal de Z3 é menos 3π sobre 4. Todos eles têm o mesmo módulo, que é raiz de 2. Certo, gente? Então, vamos lá, olha. Z1 elevado a I, então isso é o quê? Isso é E elevado a I vezes o log, né? O logaritmo principal de Z1. Então, isso é E elevado a I, que multiplica, bom, ln de módulo de Z1, que é raiz de 2, mais I vezes π sobre 4. Então, isso fica, vamos lá, E elevado a menos π sobre 4, vezes E elevado a I, ln de 2 sobre 2. Vamos deixar assim. Por outro lado, então, Z2 elevado a I, mesma coisa. Então, isso é E elevado a I log de Z2. Então, isso é E elevado a I, que multiplica ln de raiz de 2, mais, então, Z2 é menos π sobre 4, então, menos I vezes π sobre 4. Então, isso nos dá, ó, E elevado a π sobre 4 vezes E elevado a I ln de 2 sobre 2. Certo? Agora, se a gente fizer Z1 vezes Z2, então isso é 1 mais I, que multiplica 1 menos I. Bom, isso vai dar 1 mais 1, que é 2. Então, Z1, Z2 elevado a I, isso é 2 elevado a I. Bom, isso é E elevado a I log 2. Então, isso é E elevado a I vezes ln 2 mais 0 vezes I, né? Porque o log principal de 2 é 0 o argumento. Então, isso dá E elevado a I ln 2. E vejam que isso é exatamente o quê? Z1 elevado a I vezes Z2 elevado a I. Certo? Esse E elevado a π sobre 4 cancela com esse E elevado a menos π sobre 4. Somando esses dois, a gente fica com E elevado a I ln 2. Então, aqui deu certo. Essa propriedade foi satisfeita. Agora, isso nem sempre é verdade. Então,
Por exemplo, considerando agora o Z3 elevado a I, então isso é o quê? Isso é E elevado a I log de Z3. Então, isso é E elevado a I, ln raiz de 2, menos I vezes 3π sobre 4. Então, isso fica E elevado a 3π sobre 4 vezes E elevado a I ln de 2 sobre 2. Certo? E aí nós temos que Z2, Z3, né, considerando agora esses dois pontos aqui, isso é igual a, então, 1 menos I, que multiplica menos 1 menos I. Então, isso fica menos 2, certo? Portanto, Z2, Z3 elevado a I, isso é menos 2 elevado a I. Então, isso é E elevado a I log de menos 2. E aí, o que que acontece? O log principal de menos 2 o argumento é π, né? O argumento é π. Então, isso fica E elevado a I, que multiplica ln2 mais I vezes π. Então, isso é E elevado a menos π vezes E elevado a I ln2. E aí, olha, o que que acontece se a gente multiplicar esses dois? Então, aqui nós ficamos com E elevado a 4π sobre 4, E elevado a π, vezes E elevado a I ln2. Então, não se mantém a igualdade, né? Não se mantém a igualdade. O que nós temos, na verdade, é que Z2, Z3 elevado a I, isso vai ser Z2 elevado a I, Z3 elevado a I, vezes um fator de correção, que nesse caso aqui é E elevado a menos 2π. Certo, gente? Então, é com isso que nós temos que ter cuidado, né? Pode ser que a propriedade não seja satisfeita, a menos que a gente coloque aqui um fator de correção. Tá legal? Então, eu vou encerrar o conteúdo dessa semana por aqui. Vocês têm aí já bastante coisa para estudar, tá bom? Então, bons estudos!